Ao contrário de outros, o foco deste governo não é durar. O foco deste governo é fazer. É assim, só aqui para comentar esta frase final do Sr. Primeiro-Ministro, eu percebo o que é que ele quer dizer, ok? Agora, para executar é preciso o governo durar, por isso é que o Sr. Primeiro-Ministro também queria aprovar o orçamento, eu não vou dizer a todo o custo, mas a quase todo o custo, não é? Portanto, fica bonita a frase, exatamente, é uma indireta para o Partido Socialista, porque mandriões, patifes, trapaceiros não fizeram nada durante 8 anos, mais destruíram do que construíram, certo, compreendo isso tudo. Agora, sejamos honestos e não vamos cair na hipocrisia política de que qualquer e todo o partido não quer manter a sua permanência no poder ou, se possível, a hegemonia parlamentar com uma futura maioria absoluta provocando eleições, que a determinada altura isto deve ter passado pela cabeça do Sr. Primeiro-Ministro. Se não passou, é um péssimo político, e eu acho que o Luís Montenegro não é um péssimo político, independentemente das divergências ideológicas. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Sr. Primeiro-Ministro está com certeza recordado que um dos temas mais importantes da última campanha eleitoral foi o crescimento económico. Só um pormenor para quem chegou entretanto, que eu vi que chegou muita malta. A seguir, já ouvimos a introdução do Montenegro, agora é a resposta do Pedro Nuno. A seguir o Montenegro responde e a seguir é só Ventura, Montenegro um contra o outro. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro acusava o Partido Socialista de ser pouco ambicioso. Não só criticava o Partido Socialista por ter um programa pouco ambicioso, como criticava o crescimento anémico dos governos do Partido Socialista e prometia um crescimento a rondar os 3% se ganhasse as eleições. Nós, na altura, dissemos que era irrealista, o Sr. Primeiro-Ministro não quis saber. Mas, entretanto, já como Primeiro-Ministro, teve de apresentar um plano orçamental de médio prazo a Bruxelas. E, para surpresa de alguns, não nossa, o Sr. Primeiro-Ministro apresenta uma trajetória de crescimento que não só está longe dos 3% prometidos, como está abaixo da média de crescimento durante os governos do Partido Socialista. É assim, o Pedro Nuno tem razão. O Pedro Nuno tem razão. Por isso é que eu já desde... Reparem, as pessoas enganam-se às vezes, mas eu desde o início que disse, este orçamento é muito parecido ao do Partido Socialista. Portanto, os resultados a nível macroeconómico serão muito similares aos do Partido Socialista. E a realidade é que o Pedro Nuno, ao dizer isto, tem razão. Segundo as previsões do próprio FMI, o nosso crescimento económico agora será inferior ao do Partido Socialista nos últimos anos. Também é preciso ter em consideração que nós viemos de um período muito complicado, de recessão económica, e crescer a seguir a uma recessão económica é mais fácil do que propriamente num período de mínima estabilidade no que estamos agora. Portanto, o que eu estou a dizer com isto é que em 2022, por exemplo, era mais fácil crescer porque em 2021 houve uma queda, ou em 2020, por exemplo, do que propriamente em 2024, porque em 2023 os resultados já foram mais estáveis do ponto de vista macroeconómico. Mas o que o Pedro Nuno aqui diz não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. E sim, o Governo diz que aplica um plano do ponto de vista macroeconómico que nos faz crescer 3% ao ano. O FMI prevê crescimentos que nem chegam a 1,5%, ou seja, abaixo da metade, em termos de pontos percentuais. E a questão é, por muito que eu seja compreensivo, e eu acho que de um ponto de vista de análise justa tenho aqui o ser, independentemente de quem esteja no governo, porque em 6 meses ninguém transforma um país. Ainda para mais, com o verão no meio, em agosto e julho ninguém trabalha, sejamos honestos. Portanto, em 6 meses, 4 meses úteis. Mas ao mesmo tempo vamos ser honestos, não é? Não houve nenhuma mudança estrutural, pelo menos do curto prazo, que se tenha vislumbrado nos últimos tempos. A nível da imigração, houve as 400 mil regulações dos 400 mil, desses 400 mil indivíduos que estavam aqui em Portugal, que, enfim, vá-se lá saber o que é que se passou ali, não é? Que é um bocado ao Deus dará. Depois, além da questão da segurança, da imigração, da administração interna, que está pelas ruas da amargura, de um ponto de vista... Eu não sei se viram agora a notícia de última hora, mas foi um indivíduo esfaqueado no meio não foi no meio do Colombo, foi à porta do Colombo. Não sei se já viram ou não, mas isso... pelo menos eu estava a verificar agora, e tinha sido esfaqueado, um sem-abrigo na virilha, uma coisa assim do género. E, portanto, enfim, a administração interna em Portugal é, neste momento, a área mais sensível e precisávamos genuinamente de uma pessoa mais competente do que a Margarida Blasco. O Governo tem bons ministros, alguns deles são bons ministros. O Leitão Amar é um bom ministro, a Ministra da Justiça, a Rita Giudice, é uma boa ministra. Enfim, há algumas pessoas competentes. Agora, a Margarida Blasco é péssima. Péssima, péssima. Genuinamente, não consigo compreender. E está no terceiro ministério mais importante, logo a seguir à defesa e aos negócios estrangeiros, e, a meu ver, é a pior ministra do governo.
A pior ministra do governo. Do ponto de vista económico, o Pedro Nuno não deixa de ter razão. Já agora, pessoal que se está a tornar primeiro-ministro do canal, já aí vou, não se preocupem. Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo anunciou a reposição da regra de por cada funcionário público que sai, só entra um. Ora, nós todos sabemos que nós temos uma falta gritante de professores na escola pública e de médicos no SNS. Ó Pedro. Se o Sr. Primeiro-Ministro, se o Sr. Primeiro-Ministro nos disser, bom, na educação e na saúde vão poder entrar mais do que os que saem, a pergunta que se impõe, porque obviamente não nos passa pela cabeça que tenham adotado esta regra sem ter estudado onde há excedente e onde há falta, eu queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro quais são os setores da administração pública que têm funcionários a mais e que podem, portanto, perdê-los. Eu sabia que o Pedro Nuno ia tocar nesta questão. Portanto, sabem quem é que fez uma lista de áreas da função pública onde a gente pode dar ali uma razia simpática a nível laboral? Sabem? Fui eu. Portanto, deem-me só um momento, que eu tenho aqui a minha lista, e, portanto, eu não quero que falte nada ao Sr. Pedro Nuno Santos. Não quero, que eu não quero que lhe falte nada, porque ele já me deu tanta coisa. Aliás, o partido dele já me deu tanta coisa na vida, como 3 bancarrotas e quase uma quarta. Portanto, eu acho que sinto na obrigação de lhe dar aqui mais umas coisas. Portanto, vamos aqui por partes. Áreas onde a gente podia ter. A nível da área de gestão e administrações regionais, era uma maravilha. Por exemplo, se quiserem, vamos aqui, quando falamos, por exemplo, em câmaras municipais, juntas de freguesia, autarquias em geral, era muita coisa que poderia ser eliminada, porque há muita gente que lá está e quem trabalha em poder autárquico sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer, que não faz a ponta de um chaveiro. Depois, setores de consultoria e assessoria, e isto estou a dizer determinados grupos de trabalho que o Estado, a Administração Central ou as autarquias, que muitas das vezes fazem para inglês ver. No sentido em que, temos um problema, então faz aqui uma comissão só para a comunicação social noticiar que fizemos alguma coisa e, portanto, temos aqui um grupo de trabalho que, na verdade, ao fim de 2 anos, sabe o que é que fez? Bola. Terceiro, empresas públicas deficitárias. Também se pode fazer, não é? Muito fácil. Aliás, por falar em empresas públicas deficitárias, a TAP, não é? A TAP, a FASEC, enfim. Portanto, muito dinheiro. E só aqui, reparem, eu relembro que na TAP, só por um trabalhador, tivemos uma indemnização de 500 mil euros. E outra de 1,5 milhão de euros. Portanto, só aqui já é muito dinheiro. Já dá para comprar muito comprimido a muita gente, não é? Já dá para comprar muita coisa a muita gente. Depois, além dos setores regionais, administrativos, da assessoria e consultoria e também das empresas públicas deficitárias, temos serviços, isto aqui é um bocado abstrato, mas eu acho que vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer. Serviços com estruturas obsoletas. O que se tentou fazer, por exemplo, com o CEF, com a abolição do CEF, no sentido de se dizer que já não fazia sentido e criou-se a AIMA, basicamente fazer isso de uma forma mais eficaz, com mais coisas, mas não da forma que o CEF/AIMA foi feito. Podia-se fazer, por exemplo, a mesma coisa com o Partido Socialista, que também é um serviço público obsoleto, mas enfim, continua lá no mesmo sítio. Depois, excesso de funções de suporte e apoio administrativo, muita coisa assim também. E depois, outras coisas também muito giras também, são os quadros técnicos temporários, que muitas das vezes sabem para que é que servem? Para nada. E portanto, só aqui dei 5 exemplos genéricos onde se pode cortar. E reparem, nada disto foi médicos, nada disto foi professores, nada disto foi enfermeiros, nada disto foi polícias. Repararam como é fácil? É porque também não é difícil, porque há tanta profissão no mundo, não é? Portanto, também não é assim tão complicado. Não é assim tão complicado. Aliás, até em número de deputados, nós nem devíamos ter 230 deputados na Assembleia da República, por amor de Deus. Que sentido é que isso faz? A maior parte deles não faz nada, dos partidos grandes. Dos partidos grandes, nos partidos que têm mais do que, não digo, os que têm mais de 40 e tal deputados, digo assim, há alguns deputados, não todos, que têm uma vida muito desafogada, se querem que vos diga. Eu já ouvi deputados a dizerem, eu trabalho nos meus hobbies e vou para o Parlamento, não é aquela velha máxima, eu não trabalho, vou para o trabalho, sabem? É um bocado assim. Metam like, que este também é o meu trabalho, que é pedir likes. Portanto, metam like e subscrevam. São as forças de segurança, são os tribunais, são as forças armadas. Quais são os setores da administração pública que compensariam a contratação adicional de professores e de médicos? Nós insistimos muito nas políticas dirigidas à juventude.
que são políticas de natureza social e também económica, Sr. Deputado. Diz o Sr. Deputado, mas é preciso que se perceba qual é o programa económico do Governo. O programa económico do Governo é, em primeiro lugar, apostar no capital humano e, em segundo lugar, apostar na competitividade das empresas, por via disso, atraindo mais investimento. Para isso é preciso inovar, para isso é preciso apostar nos setores da energia verde como fator distintivo da nossa competitividade, apostar na segurança do país como fator distintivo da competitividade económica do país, apostar... E é assim que o Luís Montenegro vai tentar ir à maioria absoluta, não sei se estão a perceber. É nos pormenores que nós conseguimos analisar isto de um ponto de vista político e comunicacional. Reparem que ele, na mesma frase, diz: é nas energias renováveis, que diz muito mais respeito de um ponto de vista comunicacional a um eleitorado de esquerda, é que nós temos a nossa grande mais-valia. E depois, na mesma frase logo a seguir, diz: e é também na segurança do nosso país que nós também vamos buscar outra grande mais-valia, que é uma narrativa discursiva muito mais ligada à direita. Ou seja, ele aqui o que está a tentar fazer é roubar algum eleitorado ao centro-esquerda e ao mesmo tempo roubar algum eleitorado à direita, no caso, principalmente, ou maioritariamente, ao Chega. E esta parece-me ser a estratégia dele, no caso do Primeiro-Ministro, para conseguir chegar perto de uma maioria parlamentar ou, quiçá, uma maioria absoluta. É nestes pormenores que se consegue ver. Portanto, ele sabe que indo buscar só eleitorado ao PS não consegue lá chegar, indo só buscar eleitorado ao Chega também não consegue lá chegar, portanto, tenta disparar em todas as direções. Se vai ter sucesso, eu não sei. A estratégia parece-me estar a resultar no sentido em que o PSD tem crescido nas sondagens, mas a ver vamos. Para mim é uma incógnita. Acho que pode resultar, mas também vos digo que é uma jogada de muito risco do Luís Montenegro, porque estar a tentar agradar ao centro-esquerda e à direita ao mesmo tempo significa que muito facilmente ele pode tropeçar num poço de contraproducência muito grande. Vamos ver. Até agora ainda não lhe aconteceu. Vamos ver. Apostar em regras de licenciamento mais expeditas, menos burocráticas. Eu sei, os senhores deputados estão-se a rir porque eram capazes de defender isto. Eu sei que eram capazes. Não foram, foi capazes de executar. Lá defender conseguiram. Tudo bem.